Muito boa noite, então, a todos os que estão ligados a esse trabalho do Centro Espírita Joana de Ângeles de Sarandi. É uma alegria muito grande estarmos mais uma vez reunidos nessa formatação de bate-papo para darmos prosseguimento ao estudo do Evangelho segundo o Espiritismo nessa temática que é a base desse formato de trabalho e também das palestras e lives de domingo de nosso Centro Espírita. Então, como sempre fazemos, ao abrirmos os trabalhos espíritas, convidamos a todos, neste momento, para a nossa prece de abertura. Então, que fechemos os nossos olhos, nos concentremos, procuremos elevar o nosso pensamento ao alto, mentalizando a figura de Jesus, nosso amado e querido Mestre, agradecendo por esta oportunidade em que estamos juntos, participando desse trabalho de divulgação do Evangelho, sob a ótica da doutrina espírita, rogando então a espiritualidade maior, a equipe espiritual dos centros espíritas a que estamos vinculados, que nos assistam, que nos inspirem, para que o trabalho desta noite possa ser proveitoso em sua missão de divulgação do bem. Que Deus e Jesus estejam com todos nós. Que assim seja. Então, é uma alegria muito grande. Meu nome é João Paulo Cardoso, sou trabalhador voluntário do Centro Espírita Joana de Ângeles de Sarandi, e temos conosco, na noite de hoje, dois trabalhadores da União Municipal Espírita de Carazinho e do Centro Espírita Paz, Amor e Caridade da mesma cidade, o João Antônio Link, que habitualmente participa desse nosso trabalho, e hoje, pela primeira vez, o Rogério Antônio Hermes. É uma alegria muito grande contar com ele hoje, inaugurando a sua participação em nosso formato de trabalho. A temática a que nos propomos hoje, dando continuidade ao capítulo 5º do Evangelho segundo o Espiritismo, Bem-aventurados os aflitos, que é o capítulo onde Allan Kardec estuda sobre as dores e as aflições da humanidade. Trabalharemos hoje, então, as causas atuais das aflições, ou seja, aquelas causas que podemos localizar, identificar na própria encarnação do indivíduo. É um texto curto de Allan Kardec, mas, como todo o trabalho do codificador, muito acurado e muito profundo em suas reflexões. Então, nós iniciamos com algumas perguntas do próprio codificador. Se Deus é justo e bom, e nós sabemos que é soberanamente justo e bom, por que sofrem uns mais do que outros? Por que uns nascem na miséria e outros na riqueza, sem coisa alguma haverem feito que justifique essas posições? Por que uns nada conseguem, ao passo que a outros tudo parece sorrir? O que menos se compreende é que os bens e os males sejam tão desigualmente repartidos entre o vício e a virtude, e que homens virtuosos sofram ao lado dos maus que prosperam. São algumas questões que envolvem, aí, ao mesmo tempo, já a temática, enfim, do último domingo do mês que vem, também as causas anteriores das aflições, mas são perplexidades que afetam a todos nós enquanto aqui na Terra. Mas hoje o nosso objetivo é nos focarmos, então, nas causas atuais das aflições, aquelas que podemos localizar na própria encarnação da pessoa. Então, passamos a palavra para a sua saudação e reflexões iniciais sobre o tema ao João Antônio Link. Boa noite, João.
Boa noite, João Paulo. Boa noite ao Rogério, aos amigos, irmãos aí da Sociedade Espírita Joana de Ângeles de Sarandi e a todos os amigos que acompanham também através do Facebook e também depois poderão estar acompanhando. Sempre uma alegria nós podermos estarmos juntos para fazermos algumas reflexões, então, com relação à mensagem divina, a mensagem da doutrina dos Espíritos Amigos, e nessa noite em especial a mensagem de Allan Kardec, né, que traz no Evangelho segundo o Espiritismo. E lembrando, então, que as causas das aflições, a gente vai lembrar de alguns aspectos da doutrina espírita, que são a questão do processo evolutivo, do processo de crescimento, processo de aperfeiçoamento, de autoanálise das nossas vidas, da capacidade de cada um, então, de poder ter um discernimento para saber como proceder e também, principalmente, acompanhar o processo das leis divinas, para que a gente possa conseguir acertar mais e aí não passar por aflições. Normalmente, quando a gente comete os erros, as faltas, né, a gente é imprevidente ou por ignorância mesmo, a gente acaba, então, tendo algum tipo de aflição, né? Então, isso quer dizer que, quando passamos por alguma dor, por alguma aflição, o primeiro ponto que nós precisamos analisar é se essa dor, essa aflição não decorre de ações ou omissões nossas nessa mesma encarnação. É por aí, Rogério, boa noite. Boa noite ao João Paulo, boa noite, João Antônio. Digo, nós, a gente tem que saber que a gente é culpado de todas as nossas aflições. Sejam elas, como diz Kardec ali no início, né, pode ter origem em vidas passadas ou nesta vida, né? Nós estamos aqui hoje comentando das que têm origem nesta vida, né? E aí é sempre bom lembrar o conselho de Santo Agostinho, né, de que a gente deveria todas as noites, antes de dormir, fazer uma revisão do que a gente fez durante o dia, né, ou do que a gente tem feito, né, e que nem, como disse o João Antônio há pouco, né, nós, com isso a gente pode identificar os erros que cometeu, seja por ignorância, seja por, às vezes, por nossos deslizes mesmo, quer dizer, às vezes a gente comete erros, mesmo sabendo que está errando, mas por algum motivo a gente deixa isso acontecendo. E a gente vai ter aflições por causa deles, né? Não cometer um erro, seja por ignorância, seja sem ser por ignorância, a gente vai ter aflições por eles, né? E se a gente fizer esse processo que Santo Agostinho sugere, provavelmente ali nesse mesmo momento a gente já vai começar a se afligir por ter cometido algum erro. Então sempre a gente tem que ter parar esse tempo, olhar o que a gente está fazendo, né? Senão a gente não vai conseguir também progredir. E é o que Allan Kardec traz, né? É bem interessante como ele é preciso. Ele diz assim: interroguem friamente suas consciências todos os que são feridos no coração pelas vicissitudes e decepções da vida. Remontem passo a passo a origem dos males que os torturam e verifiquem se, as mais das vezes, não poderão dizer: se eu houvesse feito ou deixado de fazer tal coisa, não estaria em semelhante condição. E traz Allan Kardec uma série de exemplos, enfim, que nós podemos ir conversando. Enfim, por exemplo, quantos caem em ruína por falta de ordem, de perseverança, ou pelo mal proceder, ou por não terem sabido limitar os seus desejos, nesse mundo material que tantos apelos aos desejos traz. Enfim, uniões e casamentos desgraçados porque se fizeram por interesses materiais e não por amor, brigas, dissensões, e isso, nesse período político, é ainda mais importante de refletir, né? Que poderiam ter sido evitadas essas brigas, essas dissensões, por um pouco de moderação e menos suscetibilidade.
como isso estava acontecendo nesse momento, doenças que decorrem de maus hábitos durante a vida, o hábito de fumar, o hábito da má alimentação, do consumo de bebidas, pais infelizes porque não souberam educar os filhos, corrigir as más tendências dos filhos enquanto eram pequenos. É uma série de exemplos que Allan Kardec, em seu texto, lá nos itens 4 e 5 do capítulo 5º, nos traz. O que tu tens de contribuição sobre isso, João Antônio? A gente vai lembrar que, às vezes, a gente fala que nós somos teimosos, né? Então, muitas das vezes, a gente já tem noções bem claras com relação àquilo que é o bom proceder e aquilo que é os conteúdos que não convém, né? Mas, muitas das vezes, tem essas questões de que a gente acha melhor, mais cômodo, mais tranquilo para nós, a gente agir de certa forma, né? Que já está, vamos dizer assim, acostumado, ou que fica mais fácil para nós. Então, a gente vai lembrar, por exemplo, que a doutrina espírita ela tem esse processo da educação, da reeducação moral do ser, e nos traz uma série de orientações com relação à nossa conduta. Então, por exemplo, nós temos um processo mais recente na doutrina espírita, que é a reforma íntima, né? Então, é o nosso melhoramento. E aí os espíritos amigos, eles vão, então, nos incentivar para que a gente possa, no dia a dia, a gente fazer reflexões, fazer análises e buscar realmente acertar, tentar fazer o melhor possível, né? O João Paulo citou aí várias questões que nós vamos cometendo, né, e procedendo dessa forma, né, mas que muitas das vezes, então, a gente talvez pudesse chamar isso de negligência mesmo, né? A gente sabe que não está de acordo, mas a gente vai fazendo. Mas eu vejo que na doutrina espírita, principalmente nas orientações dos espíritos amigos, nós temos, então, muitas informações e praticamente as orientações são para que a gente possa ir no dia a dia nos esforçando, tendo uma vontade maior de tentar acertar, né? Então, o processo educativo ou reeducativo para nós, ele é muito importante, porque a gente é um aluno, nós somos os aprendizes dessa vida, né? E estamos aqui realmente para tentar acertar mais, né? E errar menos. Rogério. Eu acho que o que o João traz uma coisa ali que às vezes a gente faz as coisas sempre buscando o mais fácil, né? Ninguém quer, em princípio, fazer a coisa pelo caminho mais difícil, mas nem sempre o mais fácil é o caminho correto. Então, aí eu lembro sempre acho muito importante o que Paulo coloca na primeira epístola aos Coríntios, né, no capítulo, se eu não me engano, é capítulo 10, que ele diz: tudo me é lícito, mas nem tudo me convém, né? E a gente, normalmente, a gente vê só a primeira parte, né? O tudo me é lícito, e esquece da outra parte, né? E a gente vai tomando atitudes, fazendo coisas, às vezes, que vão nos causar problemas ali na frente, né? Porque você vai, digo, eu vou almoçar hoje, vamos pegar um exemplo bem simplesinho, né? Vou almoçar lá num buffet, né? Eu posso pegar o buffet em quilo, eu posso pegar livre, né? Não, mas eu vou pegar o livre porque daí eu posso comer bastante, né? E aí vai lá e se serve 2 ou 3 vezes, daí chega em casa passando mal, porque sabe que está exagerando, sabe que vai causar, que isso não faz bem, né? Mas a comida é muito boa, a comida não sei o que, vai lá e, quer dizer, são problemas que a gente causa a nós mesmos, sabendo que a gente está fazendo errado. Quer dizer, os exageros que a gente comete, não só nessa área, mas em todas as áreas, exagero de diversão, exagero de descanso, descansar exageradamente também nos traz problemas, né? Então a gente tudo tem que ter um ponto de equilíbrio, e a gente tem que controlar o que a gente está fazendo para não ter as consequências ruins, aflições lá na frente, né?
que a gente vai ter. E às vezes as aflições são logo ali na frente, bem pertinho de nós, né? São muitas questões, enfim, que vêm dessa reflexão. Por exemplo, essa questão da reforma íntima que o João Antônio trouxe e que demanda, para que seja possível, que a gente olhe para dentro, que nós encontremos momentos de silêncio, né? Porque olhando celular, ninguém consegue fazer a reforma íntima, né? Eu assistindo televisão, enfim, muito ligado às coisas do mundo físico, ninguém consegue olhar para dentro se está olhando só para fora, né? Então, há poucos dias eu estava ouvindo uma professora de outra linha filosófica, enfim, mas com muitos pontos de identidade com o espiritismo, que é a linha do Raja Yoga, lá da Índia, né? E ela sugeria que as pessoas conseguissem ter um dia inteiro de silêncio. E quando conseguem separar um dia para isso, que os insights naturalmente vão vindo. O nosso inconsciente, o nosso ser espiritual, se nós estamos em silêncio, ele começa a nos mostrar elementos que precisamos trabalhar e como trabalhar, né? Então, esse silêncio, se não conseguimos ter um dia inteiro, como ensinam Joana de Ângeles, Leon Denis trabalha isso também no problema do ser, do destino e da dor, né? Que tenhamos momentos por dia, pelo menos alguns, né? Que nos disciplinemos para isso, para em certa hora do dia, de preferência de manhã, né, como sugere, né? E também à noite, antes de dormir, que tenhamos momentos de silêncio para examinar os nossos atos, as nossas tendências, os nossos pensamentos, para fazer essa correção e, dessa maneira, evitar também as consequências, porque iremos acertar mais e errar menos, né? Outra reflexão que vem de tudo isso que nós estamos colocando é essa questão da pedagogia divina, que ou se aprende pelo amor ou pela dor também. Se comenta muito isso, que primeiro nós sempre temos a oportunidade de aprender pelo amor. E quando desperdiçamos essa oportunidade, como Deus quer que aprendamos, vem algo da dor, como consequência dos equívocos, com um objetivo pedagógico, né, um objetivo do nosso crescimento. Enfim, eu gosto muito do texto de Kardec, porque ele é um texto de excelente qualidade, né? E no item 5, ali, Kardec traz pontos muito interessantes. Primeiro, que a lei humana não pega todas as faltas, né? A lei humana pega faltas que são mais graves e que causam prejuízo social, prejuízo para outras pessoas, e são leis que tipificam crimes, enfim, organizam a vida, mas que tem muitas faltas que cidadãos ditos de bem cometem, escondidos, as ocultas, né? Mas que ninguém consegue cometer nada ao arrepio da própria consciência e da lei de Deus, né? Deus vê tudo e o representante de Deus é a nossa própria consciência. Ninguém nos julga, ninguém nos pune, nenhum terceiro faz isso. Não tem um juiz externo que faz isso, mas é a nossa própria consciência. Então, para avançar na nossa reflexão, eu vou ler um trechinho muito curto aqui de Kardec, do item 5, quando ele diz: daí se segue que, nas pequenas coisas como nas grandes, o homem é sempre punido por aquilo em que pecou. Os sofrimentos que decorrem do pecado são-lhe uma advertência de que procedeu mal. Dão-lhe experiência, fazem-lhe sentir a diferença existente entre o bem e o mal e a necessidade de se melhorar para, no futuro, evitar o que lhe originou uma fonte de amarguras, sem o que motivo não haveria para que se emendasse, né? Então, esse texto traz reflexões também, né? Esses termos pecado, punição, são termos da época, né? Tem um vídeo muito interessante do pesquisador espírita Milton Felippelli,
que está no YouTube. Enfim, eu não vou lembrar o nome do episódio, mas que ele diz que se a codificação fosse feita nos dias atuais, com uma linguagem mais atual, talvez a Terra não seria denominada um mundo de provas e expiações, né? Que ele situa a palavra expiação como uma palavra católica lá daquela igreja de 160 anos atrás, que não é mais a mesma de hoje, mas que seria mundo de provas e consequências, né? A expiação quer dizer consequência de erros lá do passado, né? Como nós podemos também vivenciar consequências positivas e esse momento para nós é uma consequência positiva, né? Nós termos plantado lá no passado a possibilidade de hoje conhecermos essa doutrina maravilhosa, né? Isso é uma consequência positiva também para nós. Então, aqui nesse trechinho está o caráter pedagógico da dor. A dor existe para nos ensinar alguma coisa, né? O que vocês têm a dizer? Eu vou lembrar do aspecto da terapia, vamos dizer assim, daquilo que os espíritos recomendam, o que o projeto divino, por exemplo, a gente pode levar dessa forma. Quando a gente tem um projeto na mão, a gente sabe como executar, a gente sabe como fazer a parte certa, né? Então, lembrando que a doutrina espírita ela é um processo de evolução constante, né? E lembrando também do processo da reencarnação, que são as muitas experiências aonde a gente vai, então, adquirindo capacidades, vai somando, vai potencializando as nossas virtudes nessa ideia de que a gente tem a possibilidade de, no futuro, não ter aflição. Então, a gente vai ter a ideia de que a aflição é um processo que a gente passa porque a gente não sabe se conduzir direito, né? A gente ainda não sabe ter paz, harmonia, serenidade. E aí eu vou lembrar, então, que o processo da terapia para nós termos paz, harmonia, conquistarmos essa serenidade, é o processo da nossa evangelioterapia. É a gente ter o contato com o evangelho, com esse projeto divino, e a gente aprender ali como são os processos, as maneiras pelas quais nós precisamos nos portar, quais são as virtudes que nós precisamos desenvolver, né? E lembrando também que nesse processo da reencarnação, por exemplo, nós temos então a proposta de que nós nascemos bebezinhos, né? E que a gente tem então essa proposta de nessa encarnação a gente aprender mais. E aí lembrar que hoje na doutrina espírita nós temos o processo da evangelização dos bebês e hoje até o processo já de se começar a evangelizar no próprio útero, né? Então, a ideia de que a gente tenha uma estrutura de orientação em que o espírito possa ter a possibilidade de aprender desde o início do processo da sua reencarnação. Então, tendo uma nova oportunidade de se educar, de se desenvolver e ter possibilidades de realmente ter uma reencarnação vitoriosa, vamos dizer assim, em que ele possa viver, ter uma vida mais tranquila e ele não passe pelos processos de ansiedade, depressão e toda uma série de processos que, principalmente nos dias atuais, se tem e que, se nós tivéssemos desenvolvido o processo da fé, da confiança em Deus, tivéssemos isso bem consolidado, nós não teríamos aflições, né? Interessante, né? Rogério. Kardec coloca aqui também um pouco mais adiante, no item 5, né, um pouco mais adiante ali, né, do que o João Paulo leu há pouco, né? Diz: se no começo da vida eu soubesse o que sei, quantas faltas teria evitado, né? Quer dizer, a gente pensando, né, a gente está aqui, né, ele diz ainda antes, né, a experiência chega algumas vezes um pouco tarde. Quer dizer, nós vamos detectar lá na frente os erros que a gente cometeu, né? E aquilo tem que servir, como o João Paulo colocou antes ali, né? Essa é a pedagogia da dor, né? Tem que servir para nós aprender, né? Se nós
doendo, a gente não aprende, bom, aí eu sei lá que pedagogia tem que usar, né? Mas se nós não aprendermos com a dor, quer dizer, continuarmos cometendo erro, bom, aí é querer sofrer sofrer mesmo, né? É ser masoquista mesmo, quer dizer, quero sofrer, né? Então a gente vai aprendendo. A gente cometeu os erros, tem que corrigir, vamos corrigi-los dentro de tudo que for possível, para também eliminar essas nossas aflições, né? Ou vamos trabalhar para compensar os nossos erros, para de alguma forma esses erros serem corrigidos ali na frente, né? Mas a gente vai aprendendo e tem que aprender no tempo certo. A gente não vai... Se a gente não passar pelas experiências, também não aprende. Então, nós temos que ter essa consciência, quer dizer, eu preciso passar pelas coisas para aprender. Se eu não passar, eu não vou aprender. Quer dizer, eu vou ficar... É mais ou menos aquela história da borboleta que está saindo do casulo. Quer dizer, se eu for lá e abrir o casulo para ela sair, quando ela sair, ela não consegue voar porque não tem força nas asas, nos seus membros para voar, né? E se eu não aprendo com os meus sofrimentos, com os meus erros, eu não vou ter força também para ir em frente. Quer dizer, se Deus me permitisse, não me protegesse de todos os erros, quer dizer, vou te colocar ali, tu não vai cometer nenhum erro. Eu não iria aprender nada. E não teria mérito em nada do que eu viesse a construir. Então, nós temos que ter essa consciência, né, que a dor, eu mesmo provoco a minha dor, mas eu provoco por ignorância, por ainda não conhecer o caminho correto, o jeito certo de agir. E quando eu corrigir esse erro, são experiências que eu estou construindo e estou evitando erros futuros. E isso serve tanto nessa encarnação, como vai servir também para as depois, né, no tema seguinte que a gente tem no GER, né, trabalhar também as vidas, as aflições de outras vidas. Né? E eu que pensei que seria possível trabalhar numa live só as causas atuais e anteriores. Mas é bem interessante, né? Quando nós falamos de causas atuais das aflições, que são causas nessa encarnação, obviamente nós estamos falando do que seria expiações, que são consequências negativas de escolhas equivocadas nossas nessa própria encarnação. Escolhas de fazer o que não deveria ser feito ou não fazer o que deveria ser feito. Então, nessa distinção entre provas e expiações, seriam expiações ou consequências. Na temática causas anteriores das aflições, que são aquelas aflições que encontram causa em encarnações anteriores, nós vamos ter, além das expiações ou consequências, as provas, né? Que provas são escolhas que o espírito faz antes de reencarnar, de passar por certas situações. Então, é uma temática que precisa ser estudada conjuntamente. E como esse nosso trabalho é sempre no último domingo do mês, né? Será a temática do último domingo de outubro, as causas anteriores das aflições. Né? Então, como o tempo passa rápido, né? Eu gostaria de trazer, para irmos encaminhando as nossas consequências, um texto que eu gosto muito, que é do livro O Código do Monte, de autoria do Sérgio Lopes, que é um médico psiquiatra e orador espírita. Né? O Código do Monte é um estudo sobre o Sermão da Montanha, é bem interessante. E no capítulo sobre bem-aventurados os aflitos, que é uma das bem-aventuranças, o Sérgio Lopes diz o seguinte, que o sofrimento sozinho não gera progresso.
as aflições em si mesmas são experiências que acionam sentimentos, mas quem escolhe como vai reagir a essas situações é a própria pessoa. Uma pessoa pode se revoltar com a própria dor, e isso ocasionará consequências muito diferentes de uma segunda pessoa que experimenta outro comportamento emocional diante do mesmo evento. O ensinamento aponta para uma virtude a ser desenvolvida, a resignação, a virtude que nasce do sofrimento. É bem interessante, né? A necessidade de nós sabermos como nos posicionar quando vem uma situação de dor, que pode ser igual para duas pessoas, mas uma delas vai aproveitar essa lição e crescer desenvolvendo a resignação, enquanto outra, na mesma situação, pode se revoltar e não só não aprender nada, como pela revolta agravar a sua situação, né? A resignação é a virtude que nos faz aceitar o que não pode ser mudado. O sofrimento aumenta muito quando queremos mudar o irremediável. Bem interessante esse ensinamento do Sérgio Lopes, nesse livro que nós recomendamos a leitura, que é o Código do Monte. Então, como estamos encaminhando para a nossa conclusão, né? Eu já me despeço, né? E já passo para o João Antônio, não para se despedir, João, tu pode concluir o tema, né? Trazer, enfim, mais algumas reflexões e, no fim, passamos para o Rogério trazer as suas últimas ponderações sobre o tema e já encerrar com a prece de encerramento. Muito bem, eu vou lembrar então da Joana de Ângeles, quando ela nos fala de nós sermos conscientes, né? Então, para nós espíritas, nós vamos ter consciência que nós estamos num certo grau evolutivo e que nós temos muito a conquistar pela frente, e que nós somos seres imperfeitos. Então, quando a gente tem essa consciência, mesmo que eu cometa erros, que eu vá errar várias e várias vezes ainda, dentro dessa ideia que o João Paulo nos trouxe, de que as pessoas passam pela mesma situação, mas com pontos de vista, com análise, com sensações, com sentimentos diferentes. Então, eu posso também passar por situações e eu posso cometer erros, mas eu não estou me sentindo aflito por causa disso, porque eu sei que eu ainda sou imperfeito e que eu vou ter outras e outras possibilidades que eu possa também depois acertar, eu possa corrigir essas situações e eu possa me sentir melhor, me sentir, né, em harmonia, em paz, em serenidade, mesmo passando por algumas dificuldades. E que o meu caminho pela frente, ele ainda é bastante longo, né? Mas eu tenho essa visão de que o futuro será bem melhor e que o caminho é de evolução, progresso, conquista e que nós precisamos aprender a viver com alegria. Eu agradeço a atenção de todos mais uma vez e até a próxima oportunidade. Bom, então, voltando aqui também ao texto, do Evangelho, né, onde Kardec coloca que não há nenhuma falta por menor, por mais leve que seja, uma única infração à lei divina, né, que não tenha consequências forçosas e inevitáveis, mais ou menos desagradáveis. E todo aquele erro que nós cometemos vai ter alguma consequência desagradável. Seja um erro cometido por ignorância, seja um erro cometido, às vezes, propositalmente, né? Até eu diria que se nós chegamos até aqui hoje, nós dificilmente hoje cometemos erros porque queremos cometê-los. Nós cometemos normalmente por ignorância. Pelo menos eu oro por isso, para que os erros que eu venha a cometer, que com certeza ainda vou cometer erros, e muitos pela frente, né, que eles sejam cometidos por ignorância, quer dizer, que eu use eles no meu aprendizado, né?
E como a Joana de Ângeles que diz numa de suas obras, né, que querer viver nesse mundo sem sofrimento é um sonho utópico, que não vai acontecer. Quer dizer, nós estamos aqui, não estamos aqui para sofrer. É uma coisa que a gente tem que ter essa clareza. Mas nós estamos aqui e vamos sofrer. Se não precisar, se não sofrermos, é porque nós fomos muito bonzinhos, né? Então, mas em princípio a gente vai sofrer pelo nosso grau de evolução. Você não vai conseguir evitar o sofrimento todo porque nós vamos cometer alguns erros. Mas o importante é a gente saber que a gente vai ter condições sempre de aprender com eles e corrigir esses erros. De alguma forma, como disse o João Paulo antes, né? Com resignação, a gente vai entender esses erros e vai conseguir aprender com eles, vai conseguir trabalhar a partir deles e talvez aí sim evoluir e melhorar bastante. Posso fazer a prece já, João? Estás convidado para isso, né? Só uma última frase que eu me lembrei com base nisso que tu disse. Outra frase da Joana, né? Na iluminação interior, felicidade não é a ausência de dor, mas a perfeita compreensão da sua finalidade. Uma frase que eu decorei porque eu acho ela essencial. Estás convidado para a prece, Rogério. Então, tá. Vamos, então, agradecer ao Pai, agradecer ao nosso Mestre Jesus por esse momento, que nos proporcionaram um pouco de tempo para refletirmos, trabalharmos sobre os ensinamentos do Cristo e sobre os ensinamentos da espiritualidade. Que consigamos ter nossa mente sempre voltada ao bem, voltada à vivência do amor que o Cristo tanto nos ensinou. Que possamos levar a todos os nossos irmãos com quem temos contato, com quem convivemos, um pouco do amparo e do consolo que estamos buscando. Consigamos também levar nossas boas energias, nossos bons pensamentos para toda a humanidade, levando sempre em mente a prática do bem, sempre tendo em mente vivenciar e seguir o exemplo do Cristo. Que o Pai, que Jesus nos abençoe hoje e sempre. Que assim seja. Assim seja. Muito boa noite a todos. Boa noite.